Olá, meus amores, tudo bem? Eu quero ensinar para vocês como que eu confeccionei essa alça aqui, ó, dessa bolsa da nossa live do dia 22/5/2019. Se você estiver assistindo esse vídeo depois desse dia, esse vídeo já vai estar linkado aqui, ó, para você assistir e verificar a confecção completa dessa bolsa que nós fizemos em live, tá bom? Esse material é lá da nossa parceira Costurarte. Eu vou deixar o link no site para vocês acessarem, tá bom? E se você quiser aproveitar e encomendar os seus materiais, tem o cupomzinho de desconto Aline Almeida, tudo junto, em maiúsculo, para você estar adquirindo os seus materiais, tá bom? Lá no site da Costurarte tem este e muitos outros sintéticos lindos para atender você no seu trabalho aí no ateliê. Tem também ferragens, rebites, tudo lá para você. E eu quero mostrar para vocês como que eu confeccionei essa alça, então vamos lá? Então olha só, eu utilizei da cola de contato. A minha cola de contato eu compro de latinha, porque compensa, se você utilizar bastante, compensa você comprar a cola de contato de latinha. E aí eu utilizo dessa dica, que não é uma criação minha, eu já vi vários artesãos utilizarem dessa ideia. Coloco, ó, num frasquinho de adoçante reaproveitado, tá bom? E aqui, ó, na tampinha, eu coloquei um pedacinho de tricoline mesmo, ó, um pedacinho de tricoline, prendi com um elástico, porque assim eu consigo dosar aqui na tampa a quantidade que eu preciso sem excesso, tá bom? Vou virar aqui, ó, eu cortei 3 tiras, para fazer essas alças eu cortei 3 tiras de 7 por 50, tá bom? Por 52 aproximadamente, tá? Por depois eu conseguir refilar exatamente no tamanho que eu preciso. Eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais, para depois eu poder fazer esse refile sem perder a minha medida, tá bom? E aí no verso do meu material, eu vou passar a cola de contato em todas as 3 partes, tá? Por que 3? São 2 alças e uma é para nós fazermos estes acabamentinhos aqui, ó, onde nós vamos prender a nossa ferragem, ok? Uma das beiradinhas, nós vamos precisar fazer uma dobrinha com 1 centímetro de margem. Se você conseguir a olho já fazer essa dobra, não precisa fazer essa marcação. Mas se você não conseguir, eu aconselho que você utilize de uma régua assim, ó, que tem as marcações de centímetros, facilita bastante. E aí você pode utilizar de um marcador de couro, ou de um lápis, um marcador de sintético ou de um lápis. E fazer, eu vou usar um lápis, tá bom? E aí eu vou marcar aqui, ó, 2 centímetros pra dentro, ó, faz um risco, 2 centímetros pra dentro da margem. Antes de passar a cola, tá bom? Aqui eu já passei, porque a olho mesmo eu consigo fazer essa dobra. Mas se você não conseguir, faça dessa forma, ó. Aí você tendo essa marcação aqui, ó, de 2 centímetros, quando você tiver com a cola já evaporada, porque a cola de contato, ela precisa estar sequinha ao toque para você poder fazer a colagem, tá bom? E aí você vai dobrando, ó, na marcação que você fez. E você vai ter uma dobra de exato 1 centímetro, ok? Vou continuar passando a cola aqui nas minhas peças. Pronto, agora nós vamos deixar a cola evaporar. O que a gente sabe que já tá bom pra gente trabalhar. Ela vai perder esse brilho que a gente ainda consegue ver. E ela também vai estar sequinha ao toque. Quando você colocar a mão, ela não vai grudar como tá grudando aqui ainda, ó. Tá bom? Ela vai não vai grudar no toque, tá bom? Então agora a gente deixa evaporar um pouquinho essa cola. Enquanto isso, eu vou cortar tiras de TNT de 2,5 centímetros, para que nós possamos fazer um reforço nessa alça. Olha só, cortei aqui 2 tiras, numa medida que eu acho que vai dar e até sobrar para eu fazer um reforço na minha alça, de 2,5 centímetros, de TNT 150 de gramatura, pra gente dar uma reforçada na alça. Essas medidas que eu estou passando para vocês é para fazer uma alça com 3 centímetros de largura, porque eu estou utilizando uma ferragem de 3 centímetros de largura. Então, veja bem, eu estou utilizando aqui 7 centímetros de extensão. Por quê? É 3 para um lado da alça, 3 para outro lado da alça, porque eu estou utilizando uma ferragem de 3 centímetros, então 3, 3, 6. E 1 centímetro de sobra, que é para eu fazer essa dobra de acabamento, tá bom? Então,
Se você for utilizar outras ferragens ou mais larga, eu creio que mais fina não fica muito confortável, mas se você for utilizar também um pouquinho mais fina, de 2,5, você pode já fazer esse cálculo. Cortei as tiras de 2,5 centímetros para eu ter uma folga na dobra, não ter perigo da minha tira ficar dobrando ali junto com o meu sintético e de repente deixar um excesso marcado na minha alça. A minha colinha aqui já tá bem seca ao toque, ó, eu já posso começar a fazer pelo menos a dobra da lateralzinha aqui, ó. Lembra, se você fez a marcação aqui de 1 centímetro, é só você encostar a margem na marcação. E olha só, dobrei um lado, tá? E aí eu vou pegar a minha tira de TNT, vou encostar ela aqui, ó, deixando meio centímetro aqui da margem, ó. O TNT em contato aqui com a cola, ele já adere um pouco, tá? Então, não tem necessidade de passar a cola aqui no TNT. Mas agora nós vamos precisar passar a cola novamente, pelo menos em cima desse TNT, para terminar de dobrar a nossa alça. Pronto, agora nós vamos esperar novamente evaporar essa cola. Enquanto isso, ó, você pode ir fazendo as outras dobrinhas, tá bom? Que é o tempo de secar ali. Aqui, ó, reparem que eu até emendei os TNTs, não tem problema, tá bom? Eu vou utilizar esse daqui para fazer as partes menores da alça. Agora eu já posso começar a dobrar a minha alça. Por que que eu não fiz essa dobrinha de 1 centímetro nas duas margens? Para não ficar muito grosso de um lado só, tá bom? Desta forma, eu já fiz um teste, ficou bem bacana, ficou bem resistente e não ficou um acabamento feio, tá? Esse material, ele dá para trabalhar com um corte a fio, porque ele tem essa malha, né? Não dá para fazer esse tipo de alça com aqueles materiais que tem, por exemplo, aquela plumantinha por cima, né? Como o PVC, por exemplo. E agora eu vou dobrar, ó, essa margem aqui, bem certinha, bem rente aqui a outra margem, tá? Bem certinha, bem retinha, o mais próximo possível aqui dessa dobra aqui, dessa margem. E ele vai ficar assim, ó. E aí você pode vir com um martelinho, dar umas marteladinhas aqui, tá bom? Mas agora nós vamos, à máquina, fazer um pesponto aqui nessas duas laterais, pra ele ficar bem acabado e fixar tudo isso, tá bom? Então, olha só, agora na máquina o que nós vamos fazer é esses pontinhos aqui, ó, bem na beiradinha, bem bonitinho, ó. Aqui vocês podem ver, ó, o meu também tá com um corte a fio, tá vendo? E ficou super bem acabado, ficou bonito. E é isso que nós vamos fazer agora nessas alças aqui. Eu estou utilizando uma linha de nylon 60, que é a linha recomendada para costurar sintéticos, tá bom? Faça um ponto bem bonitinho, bem na beiradinha, que aí vai ficar bem acabada a sua alça. Eu gosto de deixar aonde eu fiz essa colagem aqui pra cima, pra eu conseguir visualizar bem. Vou deixar a minha máquina num ponto 3,5, que eu acho que é um ponto bonito e não vai ficar tão pequeno nem tão grande, tá bom? Vou desligar o retrocesso. A minha máquina é uma Jack A4, lá da Costura e Bordados, e ela tem um retrocesso automático, se eu quiser utilizar assim. Eu vou tirar esse retrocesso automático para eu conseguir controlar o ponto inicial e o ponto final aqui na máquina. Estou utilizando um pezinho próprio para deslizar aqui no sintético, né? E vá fazendo seus pontinhos devagar, não precisa ter pressa, para ele ficar bem bonitinho. Estou utilizando uma linha preta porque eu não tinha uma linha vinho, mas utilize uma linha
próxima, pelo menos, da cor do material sintético que você estiver utilizando. Passamos de um lado, agora eu vou virar. E vou voltar do outro lado também, para fazer acabamento dos dois lados. Pronto, já fizemos o pesponto nas 3 alças que nós confeccionamos. Agora eu vou cortar as partes para colocar aqui nos porta-alças e as outras 2 refilar com medida de 50 centímetros, para então rebitarmos aqui no porta-alça. Então, vamos lá? Então, já estamos com as nossas alças pespontadas. Eu vou primeiro refilar as 3 pontas de uma vez, para eu já ficar com as 3 retinhas. Eu vou utilizar aqui da malha da minha base de corte, que ela é em centímetros. Vou posicionar ela aqui bem retinha, ó. Então, utilize das suas ferramentas para te ajudar. Agora eu quero 2 na medida de 50 centímetros. Então, eu vou posicionar aqui novamente na minha base, ó. Aqui, cada quadrado equivale a 5 centímetros, então, 10, ó, 2 quadrados, 10, 20, 30, 40, 50. Posso refilar aqui, ó. Aí, agora a gente volta na máquina e passa um pespontinho aqui nessas pontinhas, só pra ficar bem acabadinho as pontinhas também, tá bom? Essa outra que sobrou, eu preciso cortar 4 vezes de 11 centímetros. Então, eu vou utilizar da minha régua aqui, ó, posiciono 11 centímetros, que é 11 tirinhas aqui. E vou cortar. Vai sobrar um retalhinho. Você pode guardar para utilizar na sua máquina para regular ponto da máquina, tá bom? Então, tá aí, ó. Já temos os 4 porta-alças para a nossa bolsa e as 2 alças de ombro, tá? Agora, nós vamos rebitar essas alças com um balancinho. Eu vou começar fazendo marcações na minha alça, ó. E aí, como nós temos esse acabamento aqui, ó, como um diferencial de um lado, a gente deixa a outra também esse lado pra cima, tá? Então, eu vou deixar esse lado como direito. E aí, o avesso vai ser onde vai ficar preso aqui, ó, os nossos rebites. O rebite que eu tenho aqui, ele não é com acabamento dos 2 lados, mas se você tiver o rebite com acabamento dos 2 lados, utilize dele, tá? Eu acho que fica mais bonita, porque eu não tinha mesmo. E eu vou utilizar esse aqui mesmo que eu tenho. Então, eu vou escolher aqui qual que é o lado do avesso. Vou deixar, então, esse acabamento do corte a fio pro avesso, tá? Vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. Eu não tenho aqui uma caneta de riscar sintético. E eu vou marcar, então, com essa canetinha que depois eu consigo apagar passando o dedo, tá? 5 centímetros aqui do lado e vou marcar aqui, ó, 5 centímetros aqui do outro lado. Tá? Dos 2 lados do avesso. Por que 5 centímetros? É o que eu vou abraçar aqui, ó, o meu porta-alças, ó. A minha alça vai chegar exatamente nessa marcação de 5 centímetros, tá certo? Então, eu vou... Marquei esses 5 centímetros. Agora, aqui do lado direito, ó, eu vou marcar 4 centímetros pra dentro, 4 centímetros pra cá. E aí, se você estiver usando um rebite grande, você pode pôr um rebite só. Mas eu gostei de colocar 2 assim, ó. Eu achei que ficou bem legal. Então, eu vou colocar, ó, 1 centímetro pra margem. 1 centímetro, 75 milímetros, né? Menos de 1 centímetro pra dentro aqui. E aqui também, ó, 75 milímetros pra dentro.
pouco menos que 1 centímetro, tá? Tô marcando com uma caneta pra ele não apagar quando eu passar o dedo assim sem querer. E aí, olha só, ele vai ficar dobrado aqui nessa margem aqui de 5 centímetros. E aqui, ó, eu marquei com 4 centímetros pra cima, tá bom? Que aí, quando a gente colocar aqui a nossa alça, ó, você vai rebitar aqui bem pertinho da ferragem, tá? Aonde nós fizemos a marcação. Então, a marcação para fazer o furo para colocar o nosso ilhós. 4 centímetros daqui para cá e 75 milímetros da margem para cá, 75 milímetros da margem para cá, tá bom? Vamos fazer isso nas duas alças. A ferramenta que eu tenho aqui para vazar o sintético é esse alicate aqui, ó. E ele precisa ter um suporte por baixo, tá bom? Então, eu vou dobrar aqui, ó, na minha marcação de 5 centímetros que eu fiz do outro lado, ó, tá aqui marcadinho. Vou dobrar aqui nessa marcação, assim eu já furo os dois lados de uma vez. Se você quiser prender aqui com um prendedorzinho, ó, segurar ele presinho aqui com um prendedorzinho, ó, pra você furar sem precisar ficar se preocupando em segurar. E aí precisa deixar um pedacinho, esse aqui é um pedaço de couro. Lá na loja onde eu comprei, eles já me deram esse pedacinho de couro pra facilitar. Tem que ter alguma coisa por baixo, tá? Se você tiver o vazador do balancim, melhor ainda, né? Mas também precisa ter algum apoio por baixo. E aí, eu escolhi aqui um dos vazadores, que é o ideal pro ilhós que eu tenho aqui. Aí você vai utilizar esse mesmo, vai utilizar desse entendimento, né? Usar o vazador que se adeque ao ilhós que você vai utilizar. E vou vazar. Vazo um lado, ó, ele já vazou os dois, ó, de uma vez, dobradinho, tá? E já vou vazar o outro. E aí, você já faz todos os buraquinhos para colocar o ilhós de uma vez, tá? Já adianta esse processo. Então, olha só, já ficou vazadinho. Vou fazer nesse lado e na outra alça também. Pronto, já tendo vazado tudo, agora a gente já pode rebitar. Lembre-se que o fato de você não ter, de repente, uma ferramenta como essa, ou não ter o balancim para colocar os rebites, não te impede de fazer, de repente, essa forma aqui e passar uma costurinha, um pespontinho bem bonitinho aqui, fechando essa alça, tá bom? Então, olha só, o rebite, ele é um pininho e uma cabecinha, tá bom? Se você estiver utilizando o rebite que tem acabamento dos dois lados, ele tem um pininho também, mas ele tem acabamento aqui desse lado, tá? O meu aqui não tem acabamento dos dois lados. E aí, é uma base dessa forma, ó. Se for aquele com acabamento dos dois lados, não vai ter essa pontinha. E a outra aqui, ó, uma base que encaixa aqui a cabecinha do seu rebite, tá bom? Então, se você for adquirir o balancim, se você ainda não tiver, tem que ser a matriz do seu rebite, tá? Então, ó, a gente encaixa a ferragem. E aqui onde ficou a dobrinha, a pontinha da dobrinha, é o avesso da nossa alça, né? Então, nós vamos utilizar as costinhas aqui do rebite. Passa nesse buraquinho, passa aqui no outro buraquinho. E aqui onde saiu a cabecinha, a gente encaixa a pontinha com o acabamento, tá? Pode já deixar todas encaixadas e aí você vai pro balancinho uma vez só. No caso que essa parte que não tem acabamento fica aqui embaixo, encaixa aqui nessa pontinha. O balancinho, antes de abaixar, você tem que testar, ó, se quando você abaixa a alavanca,
A hora que ele encosta aqui, essa pecinha aqui tem que estar no 0, é porque ele já tá regulado. E aí você pode rebitar as suas peças. E olha que bonito que fica, tá vendo? E super bem preso. Vamos fazer de todos os lados. Pronto, ó, as nossas alças em material sintético, rebitadas, ó, já estão prontas, tá vendo? E aí aqui, ó, na hora que a gente for prender na bolsa, no acabamento lá na bolsa, a gente só passa assim, ó, porque essa ponta aqui, ela vai ficar presa lá na bolsa. Então é isso. Essa é a alça em sintético, a ideia de confecção de alça que eu queria apresentar para vocês estarem aplicando nessa peça que eu vou ensinar na live ou em qualquer outra peça que você quiser incrementar com uma alça linda, arrebitada em sintético e reforçada. Convido vocês também para compartilhar, curtir os nossos vídeos, tá bom? E chamar todo mundo para se inscrever aqui no nosso canal, para que nós possamos estar cada vez mais criando conteúdos interessantes e que vão te ajudar a crescer aí no seu trabalho. Até mais!